O que é pior do que ser um homem no corredor da morte? Ser uma mulher no corredor da morte, os horrores que aguardam qualquer pessoa sentenciada à morte nos Estados Unidos são considerados por organizações de direitos humanos como uma forma de tortura. Você pode nunca ter pensado sobre como é o corredor da morte para mulheres, mas depois de conhecer esses fatos terríveis, você nunca mais vai esquecer. Uma das coisas mais horríveis de se pensar, e a maior diferença entre homens e mulheres no corredor da morte, é que um homem nunca estará grávido enquanto aguarda sua execução. Isso nem sempre é verdade para as mulheres. Deixe isso afundar na sua mente por um momento. Imagine carregar uma vida inocente dentro de você enquanto espera sua própria execução. É um pensamento verdadeiramente terrível. Então, o que aconteceria nessa situação? Praticamente todos os países concordam que uma mulher grávida não pode ser executada até que o bebê nasça. Isso faz sentido, mas também significa que essa situação já aconteceu antes. Por exemplo, uma prisioneira condenada à morte na Índia estava grávida quando foi presa e sentenciada. Ela deu à luz na prisão e seu filho ficou com ela por 6 anos. Quando a sentença finalmente estava para ser cumprida, o menino foi levado pelo Estado e entregue a uma família adotiva. Também houve casos de crianças vivendo com suas mães no corredor da morte no Paquistão e em Uganda. Então isso não foi um evento isolado. Essa é uma situação rara, mas absolutamente insana de se estar. Vale mencionar que um prisioneiro homem no corredor da morte nunca teria que lidar com uma gravidez ou criar um filho enquanto aguarda sua execução. Agora, e como a experiência difere entre homens e mulheres, o corredor da morte pode variar entre os estados e em casos específicos. No entanto, a experiência para as mulheres no corredor da morte pode ser muito diferente da dos homens. Isso é um pouco surpreendente, porque no papel parece que o que ambos os sexos passam é relativamente o mesmo. Mas, na realidade, isso está longe da verdade. Não pensamos com frequência sobre mulheres que estão no corredor da morte, e isso tem uma razão. Em média, cerca de 12% de todos os assassinatos nos Estados Unidos são cometidos por mulheres. E como o assassinato, em conjunto com outros crimes, é normalmente o que leva alguém à pena de morte, simplesmente não há tantas mulheres no corredor da morte quanto homens. No entanto, pode haver outra razão para isso que você pode achar chocante. Embora as mulheres representem cerca de 10% dos assassinatos, elas compõem apenas cerca de 2% dos prisioneiros no corredor da morte. Além disso, ainda menos dessas 2% são realmente executadas. A maioria acaba em confinamento solitário durante a maior parte de suas vidas, ou suas sentenças são modificadas. É aqui que ocorre uma grande diferença entre o corredor da morte para homens e mulheres. Antes mesmo de as mulheres serem sentenciadas à morte, o processo pode ser ligeiramente enviesado a seu favor. Existem 2 motivos para isso, e deixaremos você julgar se isso é justo ou não. O primeiro motivo pelo qual a pena de morte não é tão comum para mulheres assassinas quanto para homens é por causa da natureza dos crimes que as mulheres cometem. A pena de morte é normalmente reservada para assassinos que também cometeram outros crimes além do assassinato, como estupro ou tráfico de drogas em grande escala. Normalmente, nos casos em que as mulheres cometem assassinatos, é seu primeiro e único crime. Isso obviamente não torna o assassinato correto. No entanto, como em muitos assassinatos cometidos por homens, se for o primeiro e único crime da mulher, elas normalmente não são sentenciadas à morte. A pena capital é reservada, geralmente, para serial killers ou sociopatas que assassinam ou prejudicam muitas vítimas. No caso da maioria das mulheres, o assassinato é o único crime cometido. Novamente, não estamos dizendo que um assassinato não deva ser punido, mas tanto para homens quanto para mulheres, é menos provável que alguém receba a pena de morte por um único assassinato. Portanto, os promotores que tentam condenar uma assassina por um único assassinato não têm um caso forte para buscar a pena de morte. O outro motivo pelo qual as mulheres são enviadas ao corredor da morte com menos frequência do que os homens tem mais a ver com cultura e sociedade do que qualquer outra coisa. Quer você acredite que homens e mulheres são iguais em todos os aspectos, ou que existem certas diferenças inerentes entre os 2 sexos, isso pode ser um tópico de debate acalorado. Estudos descobriram
que os júris tendem a ter a percepção de que as mulheres são mais frágeis que os homens e que têm mais qualidades redentoras. Não estamos dizendo que isso seja necessariamente verdade, apenas que o júri médio se sente assim. Portanto, um júri é menos propenso a condenar uma mulher à morte do que um homem. Advogados de defesa afirmam que é quase sempre mais fácil convencer um júri de que uma ré mulher sofreu estresse emocional que a levou a cometer um crime, do que convencer um júri da mesma coisa para um réu homem. Isso permite que os advogados de defesa busquem sentenças mais brandas para mulheres, e muitas vezes com sucesso. Essa é apenas a realidade do sistema que temos, e uma grande diferença entre como os homens chegam ao corredor da morte e como as mulheres acabam lá. Então, atualmente, como os números de homens e mulheres no corredor da morte se comparam? Não é surpresa que haja muito mais homens no corredor da morte do que mulheres. Em outubro de 2020, a NAACP Legal Defense and Educational Fund publicou um relatório afirmando que havia 51 mulheres no corredor da morte nos Estados Unidos. Na mesma época, havia aproximadamente 2.500 homens no corredor da morte. Desde 1976, quando a pena de morte foi reinstaurada nos Estados Unidos, aproximadamente 1,2% do total de execuções foram de mulheres. Uma vez no corredor da morte, as coisas se tornam extremamente difíceis, tanto para homens quanto para mulheres. Eles são colocados em confinamento solitário, que organizações de direitos humanos classificam como uma forma de tortura. Eles então aguardam a data de sua execução. No entanto, a situação para as prisioneiras no corredor da morte pode ser muito pior, especialmente quando as coisas dão muito errado. Um estudo conduzido pela ACLU descobriu que 1 em cada 5 mulheres no corredor da morte afirmou ter sido agredida ou assediada enquanto estava na prisão. Provavelmente não é surpresa que a maioria dos guardas prisionais seja composta por homens. Isso significa que certas situações podem se tornar incrivelmente desconfortáveis para as mulheres que precisam realizar suas tarefas diárias. 1/3 das mulheres entrevistadas relatou que os guardas as observavam enquanto tomavam banho ou usavam o banheiro. Se isso fosse absolutamente necessário, o que não era, haveria outras maneiras de garantir que uma prisioneira fosse observada. Homens provavelmente enfrentam problemas semelhantes, mas os dados coletados mostraram que 75% de todas as agressões vêm de mulheres. Isso sugere que a experiência no corredor da morte, ou apenas na prisão em geral para mulheres, difere muito da dos homens. É interessante notar que, embora as prisioneiras do corredor da morte estejam em confinamento solitário, como seus colegas homens, elas sabem que estão sendo observadas. Isso é provavelmente um problema sistêmico e uma preocupação que as organizações de direitos humanos têm levantado. As prisioneiras também tendem a ficar no corredor da morte por mais tempo do que os homens. Embora você possa pensar que isso é uma coisa boa, nem sempre é o caso. Tanto para homens quanto para mulheres, o isolamento afeta o estado mental do indivíduo. Esse é um dos motivos pelos quais o confinamento solitário é considerado desumano. Como as mulheres ficam no corredor da morte por mais tempo, o impacto em sua saúde mental se torna cada vez maior, o que significa que as prisioneiras no corredor da morte estão em condições torturantes por mais tempo do que os homens.